Entre todas as áreas da saúde, a saúde mental ocupa um lugar único e paradoxal. Por um lado, existe um profundo sub-reconhecimento do sofrimento e da amplitude dos problemas de saúde mental que afetam milhões de pessoas em todos os lugares do planeta. Inúmeras pesquisas revelam que muitas pessoas que sofrem de algum transtorno mental demoram demais a procurar tratamento ou muitas vezes não têm acesso a serviços adequados. Isso faz da saúde mental um problema global que exige ações políticas de organizações de saúde como a OMS. Por outro lado, há o problema do overdiagnosis, overtreatment e de medicalização excessiva dos problemas de saúde mental. Alimentados pelo marketing poderoso da indústria farmacêutica, as fronteiras dos diagnósticos na vida real se tornam cada vez mais fluidas, ampliando o mercado de medicamentos e aumentando desnecessariamente a carga de seus efeitos colaterais, além de desperdiçar recursos de saúde valiosos e necessários para aqueles que mais precisam. É fundamental que a gente conheça os dois lados dessa moeda e esse é o tema que eu vou abordar nesse vídeo. Fique comigo até o final. Meu nome é Adriano Aguiar, eu sou psiquiatra e trabalhei muitos anos com a formação de médicos residentes em psiquiatria. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu percurso profissional, tem um link aqui embaixo. Esse aqui é o canal Além da Serotonina, para quem entende que um neurotransmissor apenas não é suficiente para explicar tudo o que pensamos, desejamos e fazemos e que o ser humano é bem mais interessante e complexo do que isso. Aqui ajudamos pacientes, familiares e profissionais de saúde a encontrarem evidências científicas confiáveis e debates relevantes sobre neurociência, saúde mental e humanidades. Esse vídeo é baseado em evidências científicas e as referências bibliográficas utilizadas estarão sempre disponíveis na descrição para sua consulta. Tratamentos médicos não devem ser modificados em razão de dados trazidos aqui. Procure sempre a orientação de um médico da sua confiança. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Na descrição desse vídeo você encontra um link para baixar o livro A Psiquiatria no Divã, entre as Ciências da Vida e a Medicalização da Existência. Esse livro tem mais de 200 citações em artigos científicos e teses acadêmicas e é uma leitura obrigatória para quem quer entender melhor essa área fascinante da medicina. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, aproveite a oportunidade. Então vamos lá. Diversas pesquisas indicam que muitos indivíduos que sofrem de transtornos mentais demoram demasiado para buscar tratamento ou sequer têm acesso a serviços adequados. Isso torna a saúde mental um problema global, exigindo ações políticas de entidades como a OMS. No outro extremo, a questão do overdiagnosis, overtreatment e da medicalização excessiva dos problemas de saúde mental tem se tornado um problema cada vez mais prevalente. Uma pesquisa da revista científica Pediatrics, publicada em fevereiro de 2024, mostrou que o consumo de antidepressivos por adolescentes e jovens de 12 a 25 anos nos Estados Unidos aumentou em 63,5% nos últimos 7 anos. Não são 7 décadas, são 7 anos, um aumento de 63,5%. Mas vamos começar discutindo o primeiro lado da moeda, o subdiagnóstico e subtratamento. Estatística do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos indicam que em 2021 havia 57,8 milhões de adultos americanos com algum tipo de transtorno mental. E apenas cerca de 47% desses indivíduos receberam algum tipo de tratamento para sua condição. Esse panorama é semelhante e até pior em muitos outros países. O relatório sobre a carga global de doenças da Organização Mundial da Saúde aponta que os transtornos mentais respondem por cerca de 13% da carga global total de doenças e são um problema crescente tanto nos países ricos quanto nos países mais pobres. Como os transtornos mentais são muito frequentemente não reconhecidos e não diagnosticados, as pessoas muitas vezes não têm acesso ao tratamento que precisam. Por isso, em 2007, um grupo de pesquisadores do King's College de Londres e da OMS organizaram uma série de artigos na prestigiada revista médica The Lancet e lançaram um movimento internacional de saúde mental global. O objetivo era chamar a atenção da comunidade internacional para os problemas da saúde mental e para a escassez de conhecimento e serviços apropriados, sobretudo nos países mais pobres,
onde muitas vezes as pessoas sequer sabem do que estão sofrendo e sofrem ainda mais com o estigma e com o tratamento desumano que às vezes recebem em suas comunidades locais. Fotos de crianças com transtornos mentais acorrentados em árvores chegaram a fazer parte da retórica desses artigos para sensibilizar a opinião pública. Os proponentes do movimento da saúde mental global argumentaram que havia uma grande lacuna de tratamento entre a necessidade e a disponibilidade de serviços de saúde mental e apontaram para os custos individuais e sociais dos transtornos mentais não diagnosticados e não tratados, especialmente em países de baixa e média renda. A série do Lancet ajudou a dar forma ao programa Mental Health Gap Action da OMS e ao movimento de saúde mental global, que se constituiu como uma rede global que envolve cerca de 200 instituições e 10 mil indivíduos no mundo todo. Mas enquanto alguns saudaram esse movimento como um exemplo de aplicação dos princípios da saúde global para o campo da saúde mental, outros o consideraram uma espécie de imperialismo médico. Os críticos sugeriram que o movimento de saúde mental global estava baseado em um modelo euro-americano de ver os problemas de saúde mental e que, intencionalmente ou não, acabava servindo aos grandes interesses da indústria farmacêutica de expandir o seu mercado. Isso tem a ver com o paradoxo do campo da saúde mental ao qual me referi acima. Se, por um lado, existem diversas pesquisas que indicam que há um sub-reconhecimento dos problemas de saúde mental, fazendo com que muitas pessoas não sejam diagnosticadas nem tratadas, por outro, existe o problema do overdiagnosis e do que alguns chamam de disease mongering. Disease mongering é uma expressão difícil de traduzir para o português. Seria algo como fomentar, espalhar ou mesmo vender doenças. Trata-se de um termo utilizado para designar a prática de ampliar os limites diagnósticos das doenças e promover agressivamente sua conscientização pública a fim de expandir os mercados de tratamento. Duas revistas médicas de enorme prestígio internacional já fizeram edições especiais sobre o tema: o British Medical Journal, em 2002, e a revista PLOS Medicine, em 2006. Então, eu vou falar um pouco mais sobre esse segundo lado da moeda, que é menos conhecido. Há alguns anos atrás, a doutora Marcia Angel, ex-editora-chefe do New England Journal of Medicine, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, escreveu um artigo que deu o que falar no New York Review of Books. O artigo analisava o que a autora chamou de epidemia de doenças mentais e teve um impacto enorme, já que a Marcia Angel é bastante conhecida e foi eleita pela revista Times uma das 25 personalidades mais influentes do mundo. A autora parte da constatação de que, a julgar pelos números, estaríamos vivendo uma epidemia de doenças mentais. Ela observa que entre 1987 e 2007, o número de americanos incapacitados por transtornos mentais quase triplicou, e que entre as crianças esse aumento teria sido ainda mais assustador, com um crescimento de 35 vezes no mesmo período. A autora aponta ainda que pesquisas realizadas pelo National Institute of Mental Health nos Estados Unidos revelaram que quase metade dos adultos americanos preenchiam os critérios para o diagnóstico de pelo menos uma doença mental em algum momento de suas vidas. Os diagnósticos mais comuns incluem os transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos de controle de impulsos e transtornos causados pelo uso de substâncias. Além disso, a pesquisa mostrava que a maioria dos participantes se encaixava em mais de um diagnóstico. A doutora Marcia Angel se pergunta então: o que está acontecendo? A preponderância das doenças mentais sobre as físicas é de fato tão alta e continua a crescer? Se os transtornos mentais são biologicamente determinados e não um produto das influências ambientais, é plausível supor que o seu crescimento seja real? Será que estamos aprendendo a diagnosticar transtornos mentais que sempre existiram? Ou será que simplesmente ampliamos os critérios para definir as doenças mentais de modo que quase todo mundo agora sofre de uma delas? E o que dizer dos medicamentos que viraram a base dos tratamentos? Eles funcionam? E se funcionam, não deveríamos esperar que o número de doenças mentais estivesse em declínio e não em ascensão? Para responder essas perguntas, a autora toma como referências 3 livros provocativos, então recentemente publicados. Seus autores vêm de diferentes formações
Irving Kirsch é psicólogo da Universidade de Hull, nos Estados Unidos. Robert Whittaker é um jornalista ganhador de vários prêmios internacionais pelos seus estudos investigativos sobre a psiquiatria. E Daniel Carlatti é um psiquiatra, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos. Então vamos ao primeiro livro. No livro The Empire New Drugs, Irving Kirsch descreve os seus 15 anos de pesquisa científica sobre a eficácia dos antidepressivos. Quando começou o trabalho em 1995, seu principal interesse eram os efeitos placebos. Para estudá-los, ele e um colega revisaram 38 ensaios clínicos que comparavam vários tratamentos da depressão com placebos, ou comparavam a psicoterapia com nenhum tratamento. A maioria dessas experiências durava de 6 a 8 semanas, e durante esse período os pacientes tendiam a melhorar um pouco, mesmo se não tivessem nenhum tratamento. Mas Kirsch descobriu que os placebos eram 3 vezes mais eficazes do que a ausência de tratamento. Isso não o surpreendeu. O que o surpreendeu mesmo foi que os antidepressivos foram apenas um pouco mais úteis do que os placebos. 75% dos placebos foram tão eficazes quanto antidepressivos. Kirsch resolveu então repetir o estudo, dessa vez com análise de um conjunto de dados mais completo e padronizado. Ele e seus colaboradores usaram a Lei da Liberdade de Informação para fazer uma revisão no banco de dados do FDA sobre os testes clínicos controlados com placebos submetidos para aprovação dos 6 antidepressivos mais utilizados nos Estados Unidos até então. Ao todo, havia 42 testes com 6 drogas. Na maioria deles, o resultado era negativo, ou seja, o antidepressivo não apresentava eficácia superior ao placebo. No total, os placebos eram 82% tão eficazes quanto os antidepressivos. No entanto, como os resultados dos testes positivos foram amplamente divulgados nas revistas científicas, enquanto os negativos eram escondidos, o público e os médicos passaram a acreditar que esses medicamentos antidepressivos eram altamente eficazes. De fato, a experiência que a maioria dos médicos e pacientes tem é que os antidepressivos funcionam, pois os pacientes melhoram. Mas lembrem que na pesquisa inicial eles perceberam que os placebos eram 3 vezes mais eficazes do que a ausência de tratamento. Então, na prática clínica cotidiana, não temos jamais condições de saber o quanto dessa melhora podemos atribuir realmente à droga e o quanto ao efeito placebo. A pesquisa de Kirsch e seus colaboradores mostra que essa diferença é mínima e que, em grande parte dos casos, ela é inexistente. Eu fiz um vídeo anterior em que comento essa pesquisa e outras semelhantes. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir depois se quiser. O segundo livro comentado pela doutora Massangel em seu artigo se chama Anatomy of an Epidemic, do jornalista Robert Whittaker. Esse é ainda mais polêmico. O autor realiza uma ampla pesquisa para mostrar que a história natural dos transtornos mentais vem mudando. Segundo Whittaker, enquanto os transtornos como esquizofrenia e depressão eram outrora mais episódicos, de forma que as crises eram intercaladas por longos períodos de normalidade, os transtornos mentais agora são mais crônicos e duram a vida inteira. Whittaker reúne uma série de pesquisas científicas que o levam a propor a teoria de que, embora os medicamentos possam aliviar os sintomas no curto prazo, eles poderiam ter consequências no longo prazo, alterando o funcionamento cerebral e tornando as doenças mentais mais crônicas. Whittaker descreve uma cadeia de efeitos. Quando, por exemplo, um antidepressivo aumenta os níveis de serotonina na sinapse, ele estimula mudanças compensatórias por meio de um processo chamado feedback negativo. Ele mostra que, em reação aos altos níveis de serotonina, os neurônios que a secretam liberam menos serotonina e os neurônios pós-sinápticos tornam-se menos sensíveis a ela. O mesmo ocorreria com a dopamina e os antipsicóticos. Segundo ele, isso poderia explicar por que os transtornos mentais se tornaram mais crônicos. De fato, a internacionalmente respeitada pesquisadora Nancy Andreessen, que foi editora-chefe do American Journal of Psychiatry por 12 anos, publicou em 2011 um artigo científico que revelou que o uso crônico de antipsicóticos leva à perda do tecido cerebral e que esse efeito está diretamente relacionado à dose e à duração do tratamento. Andreessen explicou dessa forma ao New York Times os resultados da sua pesquisa.
O córtex pré-frontal não obtém o que precisa e vai sendo fechado pelos medicamentos. Isso reduz os sintomas psicóticos e faz também com que o córtex pré-frontal se atrofie lentamente. Se pensarmos que os antipsicóticos chegaram a ultrapassar os redutores de colesterol no topo da lista de remédios mais vendidos nos Estados Unidos, devido à ampliação de suas indicações clínicas originais, podemos ter uma ideia um pouco mais concreta da dimensão desse problema. A esse respeito, Robert Whittaker faz uma analogia desconcertante em seu livro. Ele diz assim: imagine que aparece de repente um vírus que faz com que as pessoas durmam 12, 14 horas por dia. As pessoas infectadas se movimentam devagar e parecem emocionalmente desligadas. Muitas ganham quantidades imensas de peso, 10, 20 até 50 quilos. Os níveis de açúcar no sangue disparam, assim como os de colesterol. Vários dos atingidos pela doença misteriosa, entre eles crianças e adolescentes, se tornam diabéticos. O governo federal dá centenas de milhões de dólares aos cientistas para decifrar o funcionamento do vírus. E esses relatam que esse vírus bloqueia uma multidão de receptores no cérebro. Enquanto isso, exames de ressonância magnética descobrem que ao longo de vários anos o vírus encolhe o córtex cerebral e essa diminuição está ligada ao declínio cognitivo. O público aterrorizado clama por uma cura. Ora, essa doença está de fato atingindo milhões de crianças e adultos. Acabamos de descrever os efeitos do antipsicótico Zyprexa, um dos mais vendidos do laboratório Eli Lilly. Por fim, o terceiro livro comentado no artigo de Marcia Angel é o Unhinged, do psiquiatra Daniel Carlatti. O livro analisa as transformações sofridas pela psiquiatria nas últimas décadas e traz uma perspectiva crítica sobre a influência cada vez maior da indústria farmacêutica sobre a prática clínica e as pesquisas. Ele próprio viveu essa situação de perto quando foi contratado por uma empresa farmacêutica para promover o antidepressivo Effexor, como sendo mais eficaz que outros antidepressivos no mercado. Segundo Carlatti, ele começou a duvidar da qualidade dos dados que sustentavam o medicamento que foi pago para promover, por isso finalmente optou por parar de dar palestras em nome de empresas farmacêuticas, depois de ser questionado por um gerente da empresa sobre o seu entusiasmo pelo produto. Ele mostra que psiquiatras de grande prestígio no meio acadêmico são pagos pela indústria farmacêutica para difundir determinadas doenças e, consequentemente, aumentar o número de consumidores de medicamentos correspondentes. Um dos casos que ele descreve no livro merece ser mencionado com mais detalhe, pois tornou um dos maiores escândalos de conflito de interesses na psiquiatria acadêmica mundial. O caso é o seguinte: em dezembro de 2006, Caroline Riley, uma mãe de 3 filhos que morava em Boston, chamou a polícia após encontrar sua filha mais nova, Rebecca Riley, que tinha apenas 4 anos de idade, morta na cama. Após todo o procedimento habitual nessas situações, foi feita uma autópsia que revelou que a menina havia morrido devido à intoxicação por diversos medicamentos que ela vinha tomando. 3 deles, Depakote, Clonidina e Seroquel, haviam sido prescritos por sua psiquiatra, doutora Kayoto Kifuji, que havia diagnosticado Rebecca com TDAH e transtorno bipolar quando ela tinha apenas 2 anos e meio de idade. O caso ganhou grande repercussão na mídia, pois muitos se perguntavam como era possível diagnosticar uma menina de apenas 2 anos com transtorno bipolar e TDAH. Qual era a base para se prescrever tal coquetel de medicamentos psiquiátricos para uma criança tão nova? Ao ser questionado a esse respeito, principalmente em relação ao diagnóstico de transtorno bipolar, que normalmente não é feito em crianças, o advogado da psiquiatra que atendeu Rebecca afirmou que sua cliente estava seguindo a conduta defendida por um dos maiores expoentes da psiquiatria americana, o Dr. Joseph Biederman, um dos grandes divulgadores do diagnóstico de transtorno bipolar na infância. Dr. Joseph Biederman foi professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard e um prolífico pesquisador do Massachusetts General Hospital. Em 2005, ele foi considerado o pesquisador mais citado do mundo no assunto TDAH. No entanto, depois do caso Rebecca Riley, o mundo passou a vê-lo com outros olhos. Em uma conferência sobre transtorno bipolar, o Dr. Lawrence Diller, um conhecido psiquiatra infantil e autor, chegou a dizer que via o Dr. Biederman como moralmente culpado
por promover a ciência que possibilitou a morte de Rebecca, e que as pesquisas do Dr. Biderman levaram a uma epidemia de transtorno bipolar na infância. Ele disse isso porque Biderman e sua equipe de pesquisadores foram responsáveis por criar e divulgar uma nova definição do transtorno bipolar que ampliou enormemente o número de crianças que poderiam se enquadrar no diagnóstico. Eles conseguiram convencer boa parte do meio médico americano e mundial que a mania na criança se manifestava apenas como irritabilidade e não como euforia e grandiosidade como se diagnostica no adulto. Ao baixar a barreira de entrada, usando como critério para o diagnóstico a irritabilidade, o universo do que se passou a chamar de bipolaridade se ampliou enormemente. Quer saber quanto exatamente? Em 2007, pesquisadores da Universidade de Colômbia resolveram responder a essa questão. Eles descobriram que o número de crianças diagnosticadas como bipolares cresceu absurdamente de 1994 a 2003. Não duplicou nem triplicou, aumentou 40 vezes, ou 8.000%. O mais complicado disso tudo é o conflito de interesses que envolve o Dr. Biderman e sua equipe. Segundo Carlatti, apenas 3 psiquiatras do Departamento de Psiquiatria Infantil do Massachusetts General Hospital, Dr. Biderman, Dr. Timothy Williams e Dr. Thomas Spencer, receberam juntos 4,2 milhões de dólares em honorários da indústria farmacêutica. O pior é que, além disso, eles também eram contratados pelo Instituto Nacional de Saúde para conduzir pesquisas em que se testava a eficácia de medicamentos fabricados pelas mesmas empresas que os financiavam em outras atividades. Em setembro de 2008, a Nature, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, publicou um editorial com o título Crise de Credibilidade na Psiquiatria Pediátrica, em que dizia claramente que o Dr. Biderman era o centro de uma crise de ética na psiquiatria infantil e que não declarou mais de $1 milhão que ele recebeu da indústria farmacêutica como consultor, colocando em questão a credibilidade e a imparcialidade de diversas pesquisas com medicamentos que ele conduziu. O serviço do Dr. Biderman para a indústria farmacêutica não se limita à expansão do transtorno bipolar na infância. Segundo Carlatti, ele e a equipe do Massachusetts General Hospital também estiveram à frente de diversas pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica que contribuíram para a expansão do diagnóstico de TDAH e para o aumento das prescrições de psicoestimulantes em crianças e adultos. Eu vou precisar parar esse vídeo aqui para não ficar muito grande. Acho que já deu para vocês perceberem que os dois polos do paradoxo da saúde mental são igualmente graves. Alguém poderia, com razão, perguntar: mas entre esses dois polos, o subreconhecimento dos transtornos mentais e o excesso de diagnósticos e medicalização, como encontrar o equilíbrio? Qual o ponto certo dessa balança? Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Ninguém tem. Mas, sobretudo nos dias de hoje, em que muita gente fala dos transtornos mentais na internet, muitas vezes sem menor olhar crítico, é importante saber que os dois problemas existem e que é preciso estar atento, como diz o ditado, um olho no peixe, outro no gato. Se você gostou desse vídeo e quiser ser meu colaborador ou colaboradora na divulgação desse tipo de conhecimento, dá um like aqui embaixo, que isso ajuda o algoritmo a entender essa informação como sendo relevante, se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente poder te avisar quando eu trouxer um novo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.